Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sabadão e a gente está aqui para fazer a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe para nós hoje, né? Hoje, a palavra de Deus ela vem nos mostrar como somos incrédulos, né? A palavra fala das aparições de Jesus. Jesus apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos de Emaús, apareceu para os seus discípulos, mas ninguém estava acreditando, né? A palavra diz que ele manda que Maria vá avisar, ninguém acreditou. Os discípulos de Emaús saiu avisando as pessoas que tinha visto ele e ninguém acreditou. E por fim, ele vai visitar todos os discípulos ali reunidos e eles ficaram meio que sem a fé concreta, vamos dizer assim, né? E aí a gente vai ver, né, o que a gente pode extrair dessa passagem para trazer para a nossa vida hoje. Vamos ver? Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo do 9 ao 16. A aparição de Jesus ressuscitado. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estava comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus vem nos mostrar e falar sobre a fé, né? Jesus vem nos falar sobre as suas aparições e a falta de fé daquele povo, né? A palavra nos diz que, nos lembra, né? Que a gente viu essa semana que passou, a gente viu aqui a primeira aparição de Jesus. Jesus começou a aparecer vivo, corpo, sangue, alma e divindade vivo para Maria Madalena, né? Depois ele apareceu para os discípulos de Emaús, aqueles 2 que estavam caminhando para Emaús. Depois ele apareceu para os seus discípulos. E a palavra hoje vem dizer: o próprio Jesus manda Maria Madalena ir avisar os outros. Maria Madalena vai ao encontro das pessoas que o seguiam e fala: eu vi o Senhor ressuscitado. As pessoas não acreditaram. Aí vai os discípulos de Emaús, depois que ele ceia com eles, que ele some na frente deles, eles saem correndo e vão avisar. Eles não acreditaram. Por fim, ele se apresenta aos seus discípulos, né? Que a gente poderia pensar, nossa, os discípulos não. Os discípulos, eles acreditaram, né? Porque eles caminhavam com Jesus, né? Mas a palavra diz que eles também ficaram incrédulos. E a palavra também vem nos dizer que Jesus ele ficou triste, chateado e chama aquele povo de coração duro, né? Inclusive os seus próprios discípulos. Então ele diz: sou eu que estou aqui. Ele aparece
no meio deles e diz: por que vocês estão com medo? Eu não sou nenhum espírito. Espírito não tem carne, espírito não tem osso. Eu tenho carne e tenho osso, né? Então ele pede para comer, ele mostra que ele está ressuscitado, a carne e o corpo. Quando a gente recebe Jesus na Santa Eucaristia, a gente está recebendo um pedacinho do seu corpo e um pouquinho do seu sangue. É isso que nos torna vivos, espiritualmente falando. É o alimento espiritual da nossa alma. Nós acreditamos nesse mistério, né? Porque foi dado pelo próprio Jesus na Santa Ceia da quinta-feira. Jesus levanta ali o pão, consagra o pão, né? E a gente fica pensando, né? A gente é incrédulo igual esse povo aqui. A gente não é diferente desse povo não, tá, gente? A gente é incrédulo como ele, né? Então a gente vai, muitas vezes a filha da comunhão, a gente não vai contrito que é o Senhor que está ali na frente não, né? Você não vai, você vai como se fosse uma obrigação. É uma parte da missa que faz parte. Então, assim, eu sou um cristão, eu vou receber a minha ceia. Então, eu vou. Eu não vou acreditando. Se eu fosse acreditando que Jesus estava ali, eu ia de uma forma diferente. Eu ia bem vestida. Tem gente que vai receber Jesus que parece que vai num baile, né? E de preferência um baile funk, né? Então, assim, eu sabia como eu ia. Eu ia sair de casa já animada. Sabe quando a gente tá, por exemplo, assim, namorando, né? A gente não se arruma para sair com amor? Então, vamos sair, vamos. Então, a gente arruma, a gente coloca a melhor roupa, a gente coloca o perfume da nossa preferência, a gente fica esperando, a gente vai sair porque a gente sabe que vai ter uma noite maravilhosa com o nosso amor, né? Assim, então, se a gente tivesse certeza que Jesus estava na Eucaristia, a gente ia sair dessa forma. A gente ia começar a se arrumar em casa para ir à missa. Eu vou receber o meu Senhor hoje. Então eu vou colocar a melhor roupa. Eu vou sair linda, belíssima, porque eu vou receber o meu Senhor. Ele está lá me esperando. Ele está lá esperando por mim. Eu que sou tão pecadora, que não mereço nada da parte do Senhor. Mas a misericórdia dele é tão grande que me alcança. Entendeu? A mesma coisa foi ele. Sabendo que aquele povo não tinha acreditado, mesmo assim ele foi visitar os discípulos também, né? Ele foi visitar, porque o amor e a misericórdia dele é muito grande. Mas ele diz, vocês não acreditam porque vocês têm o coração duro, coração de pedra, né? O nosso coração, ele é de pedra porque é um coração que vive mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, né? Quando a gente passa a viver mais as coisas de Deus, a gente sente que o nosso coração ele fica mais amolecido, né? Ele perdoa com mais facilidade. Até a gente encontra pessoas que dizem assim, depois que tu começou, depois que tu se converteu, depois que tu começou a ir para a igreja, que tu mudasse, tu ficasse mais besta, tu deixa que as pessoas façam contigo o que quiser, não é? Mas não somos nós. É o Espírito Santo que vai agindo da forma que Jesus quer que a gente seja, né? O nosso humano muitas vezes está retraído, está guardado. Se a gente se afasta mais para as coisas do mundo, o nosso humano volta na mesma hora, né? Aquela pessoa agressiva que a gente volta a ser. Então, o que nos sustenta é a graça de Deus. O que nos sustenta é a Santa Eucaristia também, que é o alimento espiritual da nossa alma. Então, quando Jesus apareceu aqui vivo, né? Ele mostrou que ele está vivo no nosso meio. Quando ele ceou com os 2 discípulos aqui, partiu o pão e se fez presente, consagrou, levantou, consagrou, dividiu com eles 2, né? Ele estava presente ali. O corpo dele estava presente. E quando ele diz, fazer isso em minha memória, eu estou aqui. Este é o meu corpo, este é o meu sangue.
com um pedaço de pão aqui, ó, bem aqui. Este, então, é o pão. Ele se faz presente no pão, no mistério que a gente precisa acreditar, né? Porque foi Ele que deu. Eu não posso receber o pedaço do pão e um pouco de vinho ou um suco de uva, achando que Jesus não está ali, que é só um simbolismo. Se fosse um simbolismo, Ele ia dizer ali na ceia: reúna sua família, né? E lembre deste momento aqui. Faça lembrança disso aqui. Ah, mas fazer memória é fazer lembrança. Sim, fazer memória é fazer lembrança. Mas não tem a palavra-chave quando ele levanta e diz: isto é o meu sangue, este é o meu corpo. Então, a partir do momento que aquele pecador, que é o Padre, que tem a autoridade de Deus, né, dada por Deus, dada por Jesus Cristo a Pedro as chaves da igreja. Então, essa autoridade é dada a eles. Só eles podem consagrar. Só ele pode, tem o poder, mesmo que ele seja pecador. A autoridade é neles, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se eles... Ah, porque o padre cicrano vive em pecado, vive fazendo isso, fazendo aquilo outro. Não interessa. Interessa que o pecado dele ele vai levar para Deus e a cobrança dele vai ser muito maior, porque a ele foi dado muito mais do que a nós. Então, não interessa, não importa. Importa que a autoridade foi dada a ele. Então, a gente precisa acreditar que Jesus está vivo na Santa Eucaristia, acreditar que Ele está no nosso meio, vivo, né? A gente percebe, as pessoas têm um coração duro, as pessoas elas vivem mais a carne, elas vivem mais as coisas do mundo. Então não tem como você vivenciar as coisas do mundo e você acreditar nas coisas do alto. Não tem, né? O mundo ele consegue te tirar o foco das coisas do céu, né? As coisas do céu almeja as coisas do céu, as coisas da terra almeja as coisas da terra. Então, quando a gente começa a entender, a gente começa a ver que o nosso coração ele começa a amolecer, ele começa a deixar de ser um coração de pedra e passa a ser um coração de carne. É impressionante como você vê nas igrejas, né? Jesus Eucarístico. Quando a gente vai na Santa Fila da Comunhão, né? Se as pessoas elas entendessem verdadeiramente, né, que Jesus está vivo ali, que elas estão indo receber o sangue dele, o corpo dele, elas iam contrito em oração, elas iam adorando, elas não iam conversando, elas não iam que parece que está numa fila, num desfile de moda, né? Um desfile de moda não. Elas iam contrita, elas recebiam de joelhos. As pessoas que estão sentadas no banco era para ser incentivadas a... Você não se sente digno de vir receber porque você está em algum tipo de pecado, né? Pecado grave. Então, se ajoelhem. Naquele momento em que eu estiver ali entregando a Santa Ceia para as pessoas, quem não vem, quem não está apto a receber, ajoelhe-se e fique adorando, porque é Jesus que está aqui. Esse que eu estou pegando aqui é Jesus que está presente aqui. Se todo mundo imaginasse aqui, ó, no juizinho aqui, ó, se ajoelhasse, fechasse o olho e imaginasse que no lugar do Padre ali, quem estava era Jesus Cristo, a coisa era muito diferente. Era milagres assim, ó, embolando dentro da igreja, na vida dos fiéis que estavam ali. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente não há esse incentivo. Infelizmente cada um corra atrás da sua salvação. Cada um corra atrás da sua melhora. Cada um procure um meio de chegar a esse mistério, acreditar nesse mistério, porque não temos ajuda. Infelizmente não temos.
A única coisa que temos é uma catequese com 11 anos de idade, que é a catequese da primeira comunhão. Pronto. Ali você fez a primeira... Acabou. Cada um que procure as suas melhoras, né? Por quê? Muitos ali estão sem saber o que estão fazendo, sem saber o que estão recebendo. Muitas vezes estão indo de todo jeito. Entendeu? Estão indo de todo jeito. Então, como eu digo, a gente precisa observar isso com mais carinho, com mais atenção, né? É o próprio Jesus. Por que ele fica? A palavra diz que ele fica triste com os seus discípulos. Ele diz: vocês têm coração duro, vocês não acreditam. Vocês não acreditam. Eu tive com vocês esse tempo todo e vocês não acreditam que eu ressuscitei. Era como se eles não acreditassem que Jesus era o Senhor, né? Mas é o humano, é o coração, aquele coração dividido com o mundo, dividido com o céu, né? Então, hoje Jesus vem nos mostrar que ele está vivo no nosso meio, que ele se faz vivo no nosso meio. Existe um testemunho, né, de milagre. Um milagre que aconteceu lá em Lanciano. O nome do milagre é o Milagre de Lanciano. Você procura na internet, você procura lá no YouTube ou você procura no Google, você vai ver, você vai encontrar o Milagre de Lanciano. É uma coisa seríssima aquilo ali, né? É um dos maiores milagres eucarísticos da face da terra, né? É de um padre que todas as vezes que ele ia consagrar Jesus, levantar o pão e consagrar, ele duvidava que Jesus estava presente ali na Santa Eucaristia. Todas as vezes ele duvidava. Então, um belo dia, numa missa, né, ele faz a sua consagração de todos os dias. E quando ele levanta, que ele duvida, o sangue começou a pingar, né, da hóstia que ele segurava, caindo na hóstia que estava dentro do castiçal, né, do cálice, né, do cálice. E aí, o que acontece? Todos a olho nu viram aquilo ali. E a hóstia que estava dentro do cálice, ela se transformou num pedaço de carne, né? E a que ele segurava começou a descer sangue. Ah, mas isto é uma coisa sobrenatural. Não é não, meu amor, não é sobrenatural não. Até hoje, esse pedaço de carne e esse sangue mina nessa carne, lá em Lanciano, né? Esse lugar lá. Foi feito pesquisas, foi feito tudo e a carne foi descoberta que era carne humana verdadeira, era carne viva, não era carne morta. O sangue, ele era quente e vivo. Era sangue que corria nas veias de um ser humano, né? Ou seja, sangue vivo. Aí, até hoje, essa relíquia, ela tá lá. Essa carne, ela nunca apodreceu. Essa carne, ela não tem nenhum tipo de formol, de algo que possa... Mesmo que tivesse um formol, algo, essa carne jamais passaria tantos anos intacta, né? A carne, ela vive lá dentro de uma vidraça, né? Sendo ali preservada para que todos possam ir lá ver o resultado. E o sangue, tem um tempo que eles fazem o exame na carne e ela permanece do mesmo jeito. Ela permanece carne e sangue e carne. Então isso não é brincadeira, minha gente. Isso não é brincadeira. Para isso se tornar um milagre, foi muitas pesquisas. Muitas pesquisas.
né? E a palavra diz que não havia digitais. Não havia digitais. Não tem a gente tem as nossas digitais. Mas ali não tinha digitais. Por quê? Porque não era uma pessoa normal. Não era um de nós que estava ali. Era o santo. Jesus se fez presente ali para mostrar aquele padre e toda aquela comunidade que ele está presente. Assim como ele se fez presente diante dos seus discípulos, diante de Maria Madalena, diante dos discípulos de Emaús, né? Então, assim, por mais que as pessoas queiram, né? Distorcer a situação, porque lá quando você pesquisa, você encontra muita coisa. Você encontra milagres de Lanciano desmascarado. Desmascarado. Por mais que você queira desmascarar as coisas, a prova está lá. A relíquia está lá, né? A carne, ela continua viva. Ela poderia ser um pedaço de carne de qualquer espécie. Por tantos e tantos anos que aconteceu isso aí. Não tinha formol, não tinha produto nenhum que pudesse manter a carne viva naquele jeito, né? E lá não tem nada disso. A carne está lá. Então, você vai duvidar de uma coisa dessa? Você vai duvidar ou você vai ousar duvidar de alguma coisa parecida? Claro que não. Lógico que não. Ninguém é louco, né? Aí você junta uma coisa dessa, você junta a palavra de Jesus, eu sou, este é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai e comei. Né? Então hoje a palavra de Deus, ela vem nos trazer isso aí. A força na fé. Acredite no Jesus vivo. Acredite que Ele está vivo do seu lado. Você precisa recebê-lo. Você precisa receber esse mistério para que a sua alma ela seja alimentada todas as vezes que você receber, né? Agora não receba sem você acreditar, ou sem você ter lá no fundo do seu coração o desejo e a vontade de acreditar, né? Eu falo aqui para os católicos que não entendem. Eu não falo para outros tipos de denominações. Eu falo para os católicos que sabem o que significa Eucaristia, o que significa, mas não entendem. Eu costumo dizer, cada um procure a sua melhora. Porque aqui onde a gente está, né, dentro das nossas denominações, cada um procura as suas melhoras conforme você queira. Porque a ajuda para nos empurrar, para dizer, venha cá, a coisa é assim, tá tendo sempre uma catequese, tá sempre orientando o fiel ali. A gente não tem, né? A gente não tem. Então a gente tem que procurar as nossas melhoras para poder seguir a palavra de Deus conforme ela quer, né? É muito difícil uma pessoa olhar ali em direção ao altar e você vê que uma bolachinha redondona assim, que é a grande, a do padre, né? A da gente é pequenininha, mas a do padre é grandona assim. Então você olha, é difícil você olhar e você, como é que eu vou ver Jesus Cristo ali? Como é que eu vou ver que o corpo de Cristo está ali, o sangue de Cristo está ali, se eu não entendo isso? Eu não posso entender. Então, né, é assim que muitos fiéis vai receber. Não, eu não entendo, né? Mas se o padre está dizendo que é Jesus Cristo. Então eu vou receber. Então eu vou receber. Eu vou receber. Por quê? Porque fulano disse que é isso aí. Mas dentro do meu coração, muitas vezes eu não acredito, porque muitas vezes eu nem entendo o mistério. Eu não entendo. Então, se eu não entendo, eu não posso confiar e acreditar, né? Então, hoje a gente vê que Jesus, ele se fez presente vivo diante daquelas pessoas, né? Ele consagrou o pão diante daquelas pessoas, né? Ele consagrou o pão aos discípulos de Emaús. Ele dividiu o pão e ali ele se fez presente e deu a eles, e ali ele sumiu na sua presença, né?
Ele se fez presente no meio dos seus discípulos. Mesmo eles sem acreditar, eles com medo, mas ele se fez presente para mostrar que ele não está presente fisicamente, a gente não vê. A gente não vê, porque a gente não temos a dignidade de ver Jesus assim vivo. Ele se mostrou aos seus discípulos, né? Mas ele se faz presente na Santa Eucaristia. A gente só precisa olhar com o olhar da fé. Só isso. Só isso, Maria. Só isso. Tu acha que só isso é fácil? Não. Não é fácil. Mas a gente consegue, né? A gente consegue. A gente indo para a missa, a gente observando, né? A gente, naquele momento, a gente fechando os nossos olhos, mesmo que eu não vá receber, mas que eu feche meus olhos ali, que eu diga, Senhor, eu queria entender esse mistério. Eu queria sentir no coração o desejo de ir te receber, de procurar com o meu sacerdote o que eu devo fazer, né? Será que eu estou apto a receber esse corpo e esse sangue, né? Me ajuda, porque eu quero. Ah, mas não vai dar muito tempo, não. Porque você vai sentir uma vontade muito grande no coração de procurar o seu sacerdote da sua igreja e falar com ele, confessar e falar, Senhor, eu quero te receber. Eu quero sentir a tua presença, saber que o teu corpo e o teu sangue estão juntinho de mim. Está dentro de mim, porque assim a tua palavra fala, assim foi saído da tua boca, né? Que tu estavas presente no pão, na nossa Eucaristia. Amém? Então, vamos meditar sobre isso, né? Vamos ver, vamos mudar o nosso comportamento na igreja quando a gente for, principalmente nessa hora aí final, que é a hora da Santa Ceia, né? Da Eucaristia, a hora eucarística, que é a hora da gente receber Jesus, né? Se você não vai, se ajoelhe no momento. Ah, mas eu não vejo ninguém ajoelhado. Eu não vou pagar esse mico de me ajoelhar sozinha na igreja. Não é pagar mico, é você e Deus. A partir do momento que você não olha para o lado, para o irmão que está conversando, e você se ajoelha e faz a sua parte, né? Isso aí já contribui demais para você. Então lembre-se que a sua salvação é só você que faz. Ou você corre atrás, né? Ou ninguém vai correr por você. Ninguém. Naquele momentozinho ali, quando vier a cobrança de Jesus, quanto de mim você recebeu? Imagina ele perguntando isso. Quanto de mim você recebeu? Quanto pão você recebeu acreditando que eu estava presente ali? Você vai dizer o quê? Nenhum. Nenhum, porque não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que era de um outro jeito. Ah, é? E aí, só ele sabe, né? O que ele vai fazer. Então é melhor se policiar, né? É melhor pensar em si e deixar os outros para lá, né? Ajoelhe-se sim. Ou ajoelhe-se ou fique em pé se você não pode ajoelhar. Mas não fique sentado, tricotando na banca da igreja na hora que a Eucaristia está ali, não, porque Jesus está ali de frente para você, olhando para você, né? Se você não tem nada para dizer a Deus, entregue os seus problemas naquele momento, porque é o momento que Ele está presente, corpo, sangue, alma e divindade. Amém? Um bom final de semana para vocês, um bom sabadão aí para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.